Olá, está começando mais um episódio do nosso Gestão em Foco by Renz Software e hoje nós vamos aqui falar mais uma vez sobre assunto sério e o tema de hoje é sobre como sistemas e dados estão se tornando o novo centro do poder da gestão tributária. Para isso, nós temos aqui na nossa mesa o senhor Reni Costa, nosso CEO, CEO da Renz Software. Seja bem-vindo, senhor Reni, mais uma vez. Olá, Daiana, estamos aqui para poder trazer muitas informações sobre a reforma tributária, sobre toda essa evolução fiscal no Brasil que vem acontecendo. Maravilha! E nós temos também aqui, seu Reni, nosso queridíssimo também gestor de desenvolvimento, Leandro Nogueira. Boa noite, Leandro. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os cumprimentados aí e vamos que vamos. É isso aí. Bom, para começar, a gente vai direto ao que interessa, né? Nós temos aqui um grande questionamento inicial para a gente poder dar início a esse nosso bate-papo. Eu acho que muita gente nesse momento está vivendo muitas dúvidas, né? A gente está num momento de transição da reforma tributária. É o ano teste, não é isso, Leandro? Da reforma. E nós vamos falar em relação à reforma mais dentro do que diz respeito a sistemas, né? Que é a nossa área de domínio aqui dos nossos convidados. E para começar, eu gostaria de perguntar para vocês, cada um, obviamente, em seu momento, aí quem quiser começar já vai logo startando. Levanta a mão quem quer falar primeiro. O que mudou na rotina fiscal das empresas nos últimos anos? Seu Renner, quer começar? Vamos lá, Leandro. Calma, gente, não precisa brigar, tem espaço para todo mundo. Então vamos lá. Se a gente for pegar dentro de uma seara aí bem mais ampla, a gente tem visto sempre grandes mudanças aí no cenário fiscal, tributário. Mas nos últimos anos, amplamente, a busca por digitalização tem sido um marco muito forte do fisco, né? E aí, quando a gente fala fisco, se interpreta aí como todos os órgãos fiscalizadores. Desde o nascimento da nota fiscal eletrônica e até as suas demais conjunturas como SPED, é uma busca incessante aí dos órgãos fiscalizadores a informação em tempo real dentro de um lapso de tempo menor. E a reforma tributária nada mais é do que um novo marco desse processo de digitalização, uma vez que muita coisa muda de forma, muda como que eles são avaliados, como que eles são colhidos, né, como a informação chega para o fisco. Muito interessante, Leandro. Você fala que a reforma agora é um novo marco, mas a gente já passou por outros momentos também, né, seu Reni? Seu Reni, enquanto dono de software house, viveu bastante mudanças aí ao longo dos anos. A Renz Software hoje tem quase 30 anos, né? Estamos no 29º ano. E daqui a pouco 30, então muita coisa já aconteceu por aí, muita água já passou debaixo dessa ponte, né, seu Reni? De fato, sim. A reforma tributária ela é uma consolidação de tudo que nós vivemos na amplitude fiscal no nosso país, aqui no Brasil. Então, assim, de lá para cá, como o Leandro falou muito bem, essas mudanças, elas trouxeram um novo momento que se torna um marco daqui para frente na trajetória fiscal que houve. Então, assim, nós temos aí muitas coisas para acontecer daqui para frente. Isso numa amplitude no que tange tanto para as empresas, tanto para o fisco, né? O fisco, quando eu falo, de uma escala em geral, né? Em toda a cadeia fiscal, tanto na esfera municipal até a esfera federal. Então, as coisas estão acontecendo e eu acredito que vai trazer as mudanças que virão, serão para melhorar esse modelo fiscal do nosso país. Isso atrelado a quê? Ao sistema, né? O sistema é um grande facilitador da operação do dia a dia. Hoje uma empresa, ela não tem como sobreviver, não tem como fazer nada sem um software, né? Vai desde os controles mais básicos até a emissão do documento fiscal que está atrelado aí ao fisco, do modo em geral. Muito bom. Bom, qual seria, então, o papel dos sistemas, né, nesse momento de virada, nessa virada que a gente está vivendo atualmente? Olha, muitas vezes os sistemas são chamados como cuspidor de cupom, né?
Acho que esse é um tema aí que muitas... De onde vem esse termo esse? Eu não conhecia não, Leandro. Acho que muitas empresas acham que o sistema só foi feito para emitir documento fiscal, né? Como diz, só foi feito para emitir documento para pagar imposto, né? E a reforma tributária, ela trouxe uma nova característica agora para o produto, né? Para os sistemas. Que muitas coisas que aconteciam no momento da apuração do tributo, eles passam agora a acontecer, né, via documento fiscal. Então, o cliente quer fazer um estorno de crédito, quer fazer um estorno de débito. Todos esses fluxos que antes aconteciam lá via SPED fiscal, agora passam a ser eventos ou uma nova nota fiscal um novo tipo de nota fiscal que existe, né, que foi trazido pela reforma, que são as notas fiscais de crédito e débito, né? E isso passa a ser uma responsabilidade a ser emitida pelos sistemas de automação comercial. Porque agora nós, como provedores de soluções, temos essa alçada de possibilitar aos nossos clientes a emissão dessas notas fiscais. E trazendo consigo agora uma nova função para os sistemas, né? Que é acompanhar o processo de apuração tributária das empresas. Não somente na questão de vendas, né, na geração dos novos tributos no processo de venda, mas também nos ajustes de apuração do novo modelo de apuração que é trazido também com a reforma tributária. Muito bom. O senhor gostaria de acrescentar, senhor Reni? Fique à vontade. Caso não, a gente pula para frente. O caminho o caminho é esse mesmo, né? Não tem... O Leandro falou muito bem, explicou muito bem esses pontos aí, e isso só tende mesmo a caminhar para frente. Ótimo. E a gente sabe que o sistema está aí para impedir bastante erros, né? Uhum. Uma gestão feita de forma manual, a gente sabe que ela está passiva a muitos erros, não são poucos. Eu gostaria só que você, Leandro, pudesse relacionar para a gente um pouquinho quais seriam efeitos de erros simples, né? Caso a pessoa não se adapte nesse momento, não siga aquilo que realmente a nova, né? Esse novo marco, esse novo momento está demandando. Então, acho que assim, a gente não saiu ainda do básico, né? Porque assim, mesmo antes da reforma tributária, o principal ponto básico para evitar qualquer prejuízo fiscal e tributário era uma boa classificação mercadológica e uma boa classificação fiscal dos produtos. E isso não fugiu, né? A reforma ela trouxe consigo um novo modelo de classificação, né? Até porque quando a gente olha para a reforma, a gente tem que entender que no seu conceito, né? Eu sempre falo isso nos eventos que eu participo, né? Que a forma conceitual, a ideia de simplificação e unificação, ela tende a trazer uma nova estrutura e uma nova norma, né? Que recentemente tivemos aí a promulgação da segunda parte da reforma. Então, não fugimos ainda do básico, que é o quê? Para que haja erro, uma correção de erros e evite assim, problemas, sim fazer uma leitura do seu nicho de produtos, olhar para dentro do seu processo e trabalhar a classificação fiscal dos produtos dentro dessa nova seara. Né? Nós temos aí 2026, como foi citado, como um ano teste, né? Mas a partir de 2027 nós já temos aí, né, o sepultamento aí do PIS e da COFINS e o nascimento da CBS, né, com os seus recolhimentos. Então, neste momento aí, eu indicaria aí como principal ponto aí a classificação fiscal. Olhar para dentro de si a sua operação à luz do que diz a norma e trabalhar na classificação fiscal correta dos produtos. Bacana. Esse foi o nosso primeiro bloco, por enquanto. O nosso primeiro bloco começou falando sobre o fim da gestão tributária manual, né? E antes que a gente inicie o nosso segundo bloco, eu gostaria de pedir aqui para o nosso pessoal da produção colocar aqui na tela, acredito que seja desse ladinho aqui, um QR Code que vai direcionar você que está nos assistindo pelo YouTube para as nossas redes sociais. Sigam por lá para poder saber quais serão os próximos temas do Gestão em Foco by REN Software e muitos outros conteúdos, eventos e tudo aquilo que a gente tem planejado aqui com todo carinho para esse ano de 2026, para você, nosso seguidor, para você, nosso cliente, para você, nosso amigo que nos acompanha aqui pelo YouTube, seja lá por onde for, que a gente se encontre em qualquer um desses momentos.
segue a gente aí no Instagram, tá bom? Para não perder nenhum dos nossos episódios. Esse é o nosso 3º episódio do nosso Gestão em Foco by REN Software. E agora nós vamos para o nosso 2º bloco e vamos falar agora, Leandro e seu Reni, sobre dados fiscais como ativos, né? Gostaria que vocês respondessem aqui pra gente, pro pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo também pelo Spotify, que tipo de dado um bom sistema precisa capturar e organizar? Quem quer começar? Para o ímpar? Que tipo de dados um bom sistema precisa capturar e organizar? Então, assim, acho que tudo vai variar de acordo com o nicho de cada estabelecimento, né? Quando a gente fala em armazenamento, né, e captura de informações, ela sempre tem que seguir um propósito, né? Um fim específico. E dentro de um processo que a gente focando na parte fiscal, e aí eu volto à abordagem anterior, o primeiro ponto aí que a gente deve armazenar de informação é referente ao nicho de trabalho, né? Ao nicho de produtos que eu trabalho. Né? Vamos pegar um supermercado, por exemplo. Um supermercado tem que entender da variação dos seus produtos, por enquanto, ainda na existência, a gente fugindo um pouquinho da reforma, né, dos benefícios fiscais perante a ICMS, perante a PIS e COFINS. O que muda com relação agora à reforma tributária? Ele tem que realizar esse estudo através da captura de informações, seja em ferramentas que vão propiciar esse estudo, seja em integrações que possuímos hoje como apoio nesse processo de análise dos dados tributários, né, e fiscais, assim como também fazer um planejamento tributário, né? Logicamente que um planejamento tributário não é exigido, né? Mas ele sempre tem que ter um viés de olhar para o futuro e entender o meu momento agora e como que eu posso me preparar para o que vai vir a depois, né? Sim. Então, e principalmente nesse cenário que a gente nos colocamos agora da reforma tributária, com grandes mudanças, e aí eu faço um adendo, que principalmente empresas do Simples Nacional devem ter um olhar mais criterioso nesse momento. Mas logicamente, todo um processo de tomada de decisão, ele carece de informação. Então, olhar para o negócio, olhar para o seu faturamento, olhar para o seu tipo de cliente, que tipo de cliente que eu mais comercializo, para onde eu direciono maiores minhas vendas, qual o nicho de produto que eu trabalho, o que minha classificação econômica, né, meu KNAI hoje, perante o meu produto hoje, ele causa de tributação, né? E aí, só para deixar um exemplo e encerrar a fala, eu coloco aí um exemplo da água mineral, né? Para quem já olhou a classificação fiscal da reforma tributária, existe uma classificação a classificação da água perante a reforma tributária, ela muda de acordo com o tipo de estabelecimento. Então, se eu for um restaurante, eu tenho uma classificação fiscal. Mas agora, se a água mineral está sendo vendida em um bar, é outra classificação fiscal. Então, isso são detalhes que podem impactar, porque isso pode determinar a percentuais de alíquota, percentuais de redução. Então, um bom estudo perante o seu negócio pode até mudar a concepção do seu estabelecimento. Às vezes você está como um restaurante e fala assim, não, agora eu vou me tornar um bar, porque dentro da minha cadeia de produtos, da minha operação, eu me equiparo mais a um bar do que a um restaurante. E assim sucessivamente. Interessante. Gostaria de acrescentar, seu Reni? Olha, isso é um fato real, isso que acontece hoje. Essa variação fiscal de acordo com o KNAI da empresa. Isso traz aqui um ponto importante. Na hora de você estruturar seu negócio, você tem uma boa consultoria contábil e para poder te ajudar a fazer essa classificação de KNAIs no seu contrato social, que a partir daí você vai ter uma prática totalmente assertiva naquilo que você está fazendo. O empresário ele pode, então, errar a precificação dele se ele não estiver ciente dessas questões relacionadas ao KNAI? Eu digo que não é nem a precificação, é a tributação, né?
Estamos falando de tributação. E isso vai interferir lá na frente, que vai ser na lucratividade, né? Naturalmente. Ele vai pagar mais impostos ou pode estar classificado para ele pagar de uma forma menor, que depois vai trazer um prejuízo para ele, uma futura auditoria fiscal. É interessante trazer essa questão, senhor Reni, que vem a calhar até com o capítulo, do nosso segundo capítulo, que foi com o senhor Washington Assunção, né, contador, e ele falou bastante, frisou bastante a questão aquela famosa questão do tripé, né, da empresa, que é o sistema, o contador e o empresário, né? E a gente não pode deixar de lado, quando fala em sistema e fala em dados, não pode deixar de lado a figura do contador, né? Que é fundamental também, até nessas questões que você falou, Leandro, sobre planejamento, sobre estruturar todas essas análises, né? Que precisam ser feitas, porque afinal de contas o sistema sozinho, ele não faz milagre, né? Isso, gente. O contador hoje ele é um profissional extremamente importante para os negócios, cada vez mais. Ele já é um profissional importante, agora se tornou ainda mais ao lado do empresário para poder ajudar a conduzir todas essas mudanças que vêm acontecendo aí na amplitude fiscal do país. É preciso uma força-tarefa, né, para esse momento? Eu só vou fazer um comentário aí, né, porque aí o Washington falou sobre tripé, né? Eu uso tríade, né? Eu gosto mais de tríade, né? Isso, e inclusive eu estava conversando com ele e lembrei da tua fala, né? Que costuma falar sempre, né? O Leandro é nosso palestrante aqui oficial sobre a reforma tributária. Já estivemos aí em algumas outras cidades aqui em Araguaína e aí para esse ano tem mais aí no planejamento, né, não, seu Reni? Com Reforma certeza. Tributária ainda vai dar muito o que falar e a gente está aqui também para poder trazer um apoio, um suporte para o empresário nesse sentido. E eu lembrei desse teu termo, né? Ele usou tripé e aí ao mesmo tempo, às vezes eu estava falando tripé com ele, às vezes eu trazia tríade, estava sofrendo a influência dos dois lados. Mas todo mundo, né, desenhando o mesmo cenário e a mesma necessidade. Muito interessante isso. E eu queria saber também agora de vocês, como que os dados do sistema ERP podem ajudar a tomar melhores decisões em relação à tributação. Melhores decisões tributárias. Olha, assim, a partir do primeiro momento, assim, quando falamos sistema ERP, nós temos aí o nosso ERP, por exemplo, nós podemos falar com bastante propriedade. A estrutura de classificação fiscal, todo esse módulo, ele é um módulo inteligente. Então, a partir do momento que você tem uma boa classificação, uma boa estrutura mercadológica, e você vai te possibilitar fazer uma análise muito rica, tá? E aí eu não digo, ainda a gente vai mais na frente ainda, né? Porque nós temos parceiros integradores de inteligência fiscal, que é justamente para dar mais segurança para o empresário nas tomadas de decisões através desses dados que estão lá armazenados no sistema. Porque hoje qualquer empresa, ela só toma decisões com dados reais que está acontecendo. Então, se você tem um bom acompanhamento, o seu software te oferece essa boa gestão, uma boa gestão financeira, uma boa gestão fiscal, uma boa gestão de estoque, então isso te possibilita tomar as melhores decisões na tua empresa. Muito bom, senhor Reni. Nós estamos agora partindo para o nosso bloco 3. Vamos falar sobre a engrenagem entre contador, empresário e sistema, né? Que é justamente a tal da tríade aqui do Leandro, o tripé lá do seu Washington Assunção. Seu Washington, se estiver assistindo a gente aqui, um abraço, ou nos ouvindo pelo Spotify. Muito obrigada também pela sua contribuição no último episódio. Só que antes da gente entrar nesse assunto e eu trazer aqui as perguntas para vocês, eu gostaria de pedir mais uma vez para a produção aqui colocar o QR Code do nosso time comercial, tá? Para que quem sentir interesse, entender um pouco mais, né, sobre os nossos sistemas, como o seu Reni acabou de falar, né? Tem domínio aqui dos nossos sistemas porque conhece por dentro, né, seu Reni? Literalmente por dentro, porque a coisa é construída aqui dentro, né? Tudo feito aqui dentro. O Leandro também, mais que ninguém, conhece muito bem. E se você, de repente, sentir a necessidade, né, de trocar o seu sistema ou vai querer investir num sistema agora, porque agora não tem mais para onde correr, né? Ou você usa o sistema ou você não usa. Aliás, ou você usa o sistema ou você tá fora, né?
É isso. O jogo agora mudou e o negócio tá sério, mais sério do que já era. E a tendência é avançar ainda mais, né, Leandro? Então, se você quer saber mais sobre os sistemas da REN Software e como se adapta à sua realidade, à realidade do seu negócio, da sua empresa, é só apontar aí sua câmera para o QR Code que tá aqui na tela. Desse ladinho aqui, ó, trocou de lado hoje. Desse ladinho aqui, e você vai falar com os nossos consultores, nosso time de especialistas, para poder atender, né, da forma melhor possível a sua necessidade. Então, partindo aqui para o nosso terceiro bloco, sobre a engrenagem entre contador, empresário e sistema, gostaria que vocês respondessem aqui para o nosso público como deve ser a comunicação entre contador, cliente e sistema. Como vocês aqui, enquanto, né, software house, empresa que desenvolve sistemas, enxerga essa parceria, essa tríade. Com você, sua tríade, Leandro. Vamos lá. Acho que nunca foi tão necessário essa comunicação, né? Não que anteriormente não houvesse necessidade, mas principalmente nesse momento de mudança, porque não somente muda a forma de tributar, né? Acho que o Washington deve ter comentado que muda também a forma de você enxergar sua margem, muda a forma de você administrar o seu financeiro, muda a forma como você precifica o seu produto, a como o cliente vê o preço do produto, a como que isso vai se equalizar dentro da rotina do dia a dia do empresário, né? E é lógico que nós, como provedores de soluções, nós temos os nossos limites, né? No que tange a questão de interferir no processo do cliente, né? Do empresário. Nosso papel principal aqui é fornecer a solução. É fornecer a forma como o cliente vai se comunicar com o fisco. É fornecer as informações, relatórios necessários para a tomada de decisão. É fornecer a informação. Mas para que possamos fornecer dados, nós também precisamos de dados. E esses dados, eles vêm do empresário, juntamente com a sua contabilidade, seu contador. É uma retroalimentação. Isso, que detém a alçada e a responsabilidade de direcionar o cliente dentro do seu perfil de classificação econômica, né? Então, quando a gente fala muito dessa tríade, é muito nessa linha de raciocínio. O contador, junto com o empresário, gerando informação para que o sistema execute as operações que devem ser executadas no envio dos documentos eletrônicos, dos relatórios, e tendo essas informações, o contador faça, juntamente com o empresário, faça uma análise, né? E aí tome novas decisões, alimente o sistema e fique nesse ciclo. Salvo engano, talvez eu não faça o termo correto, né? Que é o PDCA, né? Planejar... Eu não vou saber todas as letras aqui. PDCA, a gente dá uma googada bem que acha rapidão. Mas dentro do processo de desenvolvimento de software, a gente fala que é o processo de aprendizagem contínua, né? É você fazer, executar, né? Validar e reiniciar o fluxo. Planejar, fazer, checar e agir. Isso. Do inglês Plan, Do, Check, Act. Isso. Né? Isso aí. O senhor gostaria de acrescentar, senhor Reni? Sim, é importante, sim, esse processo aí que o Leandro está falando, né? Não resta dúvida. Essa primeira pergunta que você fez, Daiane, é uma pergunta, assim, bastante ampla, né? Porque o que nós fazemos hoje, né? Nós somos fornecedores de solução. Quando a gente fala de solução, é solução para poder ajudar o empresário a ter melhores práticas de gestão do seu negócio. Isso é fundamental. E assim, esse estreitamento nunca foi tão estreito hoje entre a fornecedora de solução, de software, com a contabilidade. Isso está ficando cada vez mais próximo uma empresa da outra. Por quê? Porque temos clientes em comuns a atender para poder ajudar aquele cliente a ter uma vida perpétua naquele negócio. Ambos têm o mesmo objetivo, né, seu Reni? Exatamente, o mesmo objetivo. E assim, quando trata de software, além de tudo que o Leandro falou, nós geramos também dados
para que a contabilidade, o escritório de contabilidade, possa consumir esses dados para facilitar ainda mais o processo deles lá na ponta da contabilidade. Também a contabilidade, ela é tão importante no processo inicial de implantação do RP no cliente, que vocês não têm ideia, porque ela que vai decidir como que é a regra daquele cliente, o regime que aquele cliente está trabalhando hoje. Então, após essas definições, o RP vai processar essas informações determinadas pela contabilidade. Isso é fundamental, porque a partir daí que a empresa vai ter os resultados esperados. Então, essa tríade, ela é inevitável, né? Ela é extremamente necessária, fundamental. A tríade. Você falou como Thanos, hein? Como assim? Eu sou inevitável. Nossa! Mas a tríade quem tá falando é a tríade, não sou eu. Então, eu queria que vocês relacionassem aqui também, porque assim como ela é inevitável, caso ela não esteja acontecendo, ou não esteja havendo a comunicação necessária entre esses 3 eixos, né, entre esses 3 pontos aqui de que a gente está falando, contador, empresário e sistema, quais erros que são comuns de acontecer quando essa tríade não está integrada? Ou quando há ruído na comunicação entre algum dos pontos? Acho que hoje, olhando para o cenário específico, vamos fazer um paralelo do hoje e com amanhã, né? Um mundo pré-reforma, um mundo pós-reforma, né? No mundo pré-reforma, o que acontece hoje em dia é que, muitas vezes, na hora de entregar as obrigações acessórias, você percebe o erro, né? E aí, percebendo o erro, aí gera retrabalho, gera correção, gera muita informação desencontrada, o que acaba, no futuro, trazendo a necessidade de recuperação fiscal, né? De você verificar se houve erro no processo de tributação e esse erro ocasionou pagamento indevido, esse pagamento indevido é passivo de ressarcimento. E aí, hoje, a gente tem diversas empresas hoje que trabalham especificamente nisso, né? Então, no mundo pré-reforma, quando a tríade não se comunica, acaba gerando essas inconsistências, né? Clientes e empresários pagando impostos altos sem realmente ter a plena certeza de que realmente isso está certo, né? E acarretando em novos processos para recuperação dos valores que foram pagos devidamente. No mundo pós-reforma, o que isso vai acarretar? Primeiro, nós partimos de um mundo onde, no futuro, quando houver a convergência, as obrigações acessórias serão diluídas. Então, nós já temos a previsão aí de 2027, o encerramento do SPED de contribuição, para a alegria de muitos, né? Devido ao fato de uma apuração assistida. E todo o processo de ajuste da apuração, ela vai ser via documento fiscal. Então, eu vou gerar uma nota de débito, eu vou gerar uma nota de crédito, ou eu vou gerar algum evento, né? E quando eu falo evento, pessoal, pense como nota complementar, para ser um exemplo, né? Nota complementar é um evento, né? O cancelamento de nota fiscal eletrônica é um evento, falando tecnicamente, né? Então, isso vai gerar um retrabalho agora não para somente a contabilidade, né? Mas vai gerar um trabalho também para o empresariado que precisará entender desses fluxos, porque ele vai operar isso via RP, porque a informação vai ter que ser gerada via RP. Então, o fato de você errar uma tributação, de você errar uma informação, causar a necessidade de uma correção que não vai estar mais somente na contabilidade. Porque hoje, a gente olha para esse cenário, a correção está lá dentro do SPED. No futuro, essa correção é dentro de um processo interno da empresa, junto com, lógico, né, com o direcionamento do fluxo, né, pelo lado do RP, ou seja, nós direcionamos como ele fazer e a contabilidade validando o que ele tem que fazer para sanar alguma informação que foi errada, né? E aí, se a gente for entrar em cenários, aí a gente vai delongar muito, 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 porque existem diversas, né, situações que vão dar essa necessidade, né? Vão gerar essa necessidade.
Então, dentro desses cenários é hoje que acontece quando não há um relacionamento entre as partes. Muito bom. Gostaria de agregar, seu Rênio? Tranquilo, é isso Então, mesmo, né? Prosseguindo aqui, eu queria, para a gente finalizar esse bloco aqui, esse assunto, o tema da engrenagem entre contador, cliente e sistema, tem uma pergunta aqui, mas eu acho que ela envolve um pouco também da gente sentir se, nesse momento, é um momento desafiador para muita gente. Eu imagino que para o empresário deve estar sendo, assim, mais preocupante ainda, talvez, na cabeça dele ali, né? Organizar as ideias, visualizar o cenário além, né? Mais adiante, porque é um momento nebuloso, de fato. As informações, acredito que não estejam tão claras para eles, né? Para o empresário em si. Contadores estão até um pouco mais por dentro, mas consideramos também que ainda não tanto. Não é verdade, Leandro? A gente conhece bem essa realidade também. E é por isso que a gente vem trabalhando, né? Inclusive com esse movimento que a RenSoftware vem trazendo, de levar conhecimento, de trazer orientação, de todas as formas que a gente puder. Até com isso também veio o podcast agora para poder clarear também ainda mais as ideias. Mas a gente nota que o empresário não está muito bem preparado ainda. E às vezes também, em relação ao sistema, nem todos também têm esse preparo, porque acaba achando que o sistema é aquilo. O cuspidor que você falou lá no início, Leandro, Cuspidor de cupom. Cuspidor de cupom, de papel, de nota fiscal, né? Uhum. E aí eu queria que vocês trouxessem um pouquinho aqui pra gente, um conselho realmente para esse empresário, né? Sobre que tipo de postura ele deve passar a ter, que já deveria ter tido antes, mas agora é um momento crítico e exige, né, uma postura diferenciada para evitar que o ERP ele vire só um emissor de nota. Tá. Que eu não seja cancelado por isso, tá? Cuidado, mas vamos lá. Isso aqui é público. Primeiro ponto é porque isso eu já ouvi de empresário, né? Uhum. Não estou falando, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que o empresário tem que tirar da mente é que o meu contador vai ver isso depois para mim. Porque eu já ouvi de empresário, não foi assim, e o empresário amigo meu, eu perguntei assim, e aí a reforma e tudo mais? Não, depois meu contador vai ver lá para mim. Então, assim, acho que não sei quantos empresários realmente pensam dessa forma, mas se esse for o pensamento, primeiro ponto, esse pensamento está errado, porque você precisa entender da reforma. O empresário precisa entender da reforma. Porque depois na hora de... por que o meu produto está ficando com esse preço? Por que o produto baixou aqui minha lucratividade? Por que agora eu tenho que fazer essa nota fiscal de débito aqui? Eu vendo entrega futura e como é que vai ficar esse processo agora? Então, tudo isso tem as justificativas, né? Tem os porquês e como que isso acontece. Então... talvez aí muitos empresários ainda estão na inércia, né, de não saber, né, talvez a grande ponto aí é não saber aonde procurar conhecimento, né, e aí hoje quando você olha no YouTube, esses materiais, assim, você encontra muita informação, mas talvez eles estão muito perdidos em por onde começar, né, então, mas a gente tem que começar de algum lugar, né, seja na leitura do dispositivo legal, né, seja num resumo do ChatGPT, mas é se inteirar da informação e entender o que é a reforma tributária, o que ela realmente está trazendo de mudança para o seu negócio, tá? Porque a gente tem mudanças muito conceituais e muito, como que eu posso dizer, que muda muito o conceito do negócio, né? Eu vou falar e acho que o Washington deve ter falado, que envolve bastante a precificação. A forma como você enxerga o preço. Porque hoje eu defino o meu preço e eu sei que dentro desse meu preço os meus tributos estão lá dentro. Mas com a reforma os tributos não estão mais dentro do meu preço de venda, porque eu preciso saber quem é o cliente que eu vou vender. Porque se eu não souber qual é o cliente que eu vou vender, eu não sei quanto que eu vou pagar de tributo. Entendeu? No supermercado, como que ele pode trabalhar isso? No supermercado, ele parte do princípio que toda venda é para um consumidor final. E toda venda dele é uma venda local. Então, é uma regra estabelecida. E talvez para o empresário, né, do ramo supermercadista, seja mais simples
dependendo se a operação dele se limitar a isso. Tá? Se ele não fizer venda para fora do estado, se ele não vender para diversos clientes que emitem nota direto, se ele não vender para comércio e assim vai, né? Mas para outros segmentos, principalmente quando quem trabalha em ramos que envolve clientes de diversas localidades, ele vai sentir muito essa diferença. Porque eu vendo esse microfone para a Dayana que mora em Araguaína é R$100. Para o seu Renan que mora em Goiânia é 120, porque para lá há uma diferenciação. Então, o que eu digo de forma clara é: empresário precisa entender da reforma, precisa conhecer a reforma. E eu ainda vou um passo além, né? E aí, talvez é uma opinião minha, né? Mas ela não se enquadra para todos, mas se você, empresário, não sabe ou não conhece o sistema que você mexe, aprenda. Porque você também vai precisar operá-lo. E se você não souber operá-lo, você precisa capacitar alguém que tenha conhecimento tanto na área tributária e que também tenha conhecimento para operar o sistema, porque ele vai ser o cerne do seu negócio. Boa. Boa, né, seu René? Boa demais. Isso aí traz uma seguinte reflexão. Nunca o empresário teve tanta necessidade de aprendizado quanto nesse momento agora. Existe aquele empresário que sempre está se atualizando, mas existe também empresário que, igualmente o Leandro falou, que espera o contador resolver a situação. Mas daqui para frente, o que acontece? O que vai acontecer? Empresário tem que entrar na escola de formação de empresário. Tem que ter a cultura de aprender sobre o seu negócio. Por exemplo, tem muitos empresários que utilizavam markup, um índice para calcular preço. Não é isso, Leandro? Você deve ter ouvido falar muito. Mas hoje isso basicamente não se usa mais. Se usa a formação de preço mesmo. Você tem que calcular tudo. Desde toda a despesa que o produto tem, todos os impostos que ele tem até chegar na tua loja, qual que é a margem que você vai aplicar. Então, o empresário que não tem conhecimento, ou melhor, que não tem propriedade dessa memória de cálculo, ele toma prejuízo. É da mesma forma o empresário hoje que não se atém em relação às mudanças tributárias, à reforma tributária. Ele precisa entender. Você vai no YouTube, você vai encontrar dezenas de artigos, de vídeos, de documentos PDF, e tem muitos documentos facilitados, com bastante informação. E nós aqui da Rensoftware estamos produzindo esses materiais. O software é o software que traz uma grande facilidade de operação do que tange a reforma tributária e outras operações. Isso é para ajudar o empresário, mas também o empresário precisa se ajudar, ter um pouco mais de conhecimento aqueles que estão lá no banco, que não estão querendo colocar a mão na massa, tá? É preciso botar a mão na massa, minha gente, bora lá, né, porque o negócio tá complicado. E assim, hoje realmente fica bem difícil definir por onde começar, como o Leandro bem falou, né, você só tem que saber por onde, quer dizer, o difícil é saber por onde começar, mas informação tem. E informação tem até demais e de todos os tipos e níveis possíveis. Eu só trago uma recomendação, se você ainda está em dúvida por onde começar, então comece pelo Gestão em Foco, porque aqui a gente está antenado e tem os melhores especialistas para poder levar essas informações para você. De forma organizada, estruturada, né, Leandro? E com as últimas atualizações sobre tudo que está acontecendo, sempre. E aqui, continuando para o nosso quarto bloco, sobre compliance como diferencial competitivo. Para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre qual é a relação entre organização tributária e o crescimento do negócio. Como vocês enxergam essa relação? Essa relação, Dayana, é uma relação bastante importante, que ela tem que ser isso aqui é uma questão de base do negócio. O negócio que ele é bem estruturado, naturalmente, ele vai ter mais
longevidade, vai ter mais firmeza. Então, o que é um negócio bem estruturado? Hoje, não dá mais para abrir um negócio assim, de qualquer jeito. Não, só vou fazer um contrato social na contabilidade, eu preciso fazer um estudo, até mesmo estudo tributário. Eu vou trabalhar com o quê? Com farmácia, drogaria, vou trabalhar com uma distribuidora de produtos alimentícios, vou trabalhar com verdura, vou ter um supermercado, não importa o segmento. Mas o que vai importar é o bom planejamento. O bom planejamento que vai também até a parte tributária do negócio, que vai definir aonde que eu vou estar ganhando a melhor margem do meu produto, do meu negócio. Sem um planejamento financeiro e tributário, não tem como crescer, né? Como crescer de forma alguma. Hoje, trazendo aí no que tange a reforma tributária, a gente tem um adendo, né, que atinge diretamente essa parte do crescimento do negócio. Anteriormente à reforma, olhando pela parte fiscal, nós tínhamos o que não é o termo correto, talvez, mas a partir da emissão do documento fiscal, a gente tinha uma presunção, né, de que aquilo que estava destacado no documento me dava direito ao crédito tributário. E eu usava isso, né, para reduzir o valor dos meus tributos, e a partir daí eu faria o pagamento dos tributos, né, restantes, né, aqueles que faziam. Então, assim, um dos grandes objetivos hoje da reforma tributária e aí eu não vou colocar como acabar, né, mas diminuir o índice de sonegação fiscal. Acho que o principal ponto que a reforma está hoje em dia é essa parte. Por quê? Porque, diferentemente da metodologia anterior, né, onde eu emiti o documento me dava o direito, agora eu só tenho direito ao crédito tributário se o meu fornecedor pagar. Então, se o meu fornecedor não pagar, isso não me dá direito. E isso vai obrigar para que as empresas que compram de você também façam essas exigências. Deu certo. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre compliance como diferencial competitivo, e aí entrando desde o nosso contexto inicial, nunca foi tão evidente a necessidade de um planejamento tributário dentro do seu estabelecimento. Porque você vai ter que entender quem são seus fornecedores, se os seus fornecedores eles pagam seus tributos, ou se eles estão, né, em dias com seus tributos, porque você só vai poder oferir crédito se eles pagarem, ou se você assumir o pagamento, né, desses tributos. Né? Quando eu falo assumir, você fala assim, o fornecedor devia aqui que deu 10 mil reais de tributos, então eu vou pagar aqui, gera a guia que eu vou pagar, tá? Porque quero esse crédito para mim, entendeu? Porque se você continuar comprando de quem não paga imposto, você tem que entender que você não pode aferir crédito. Se você não aferir crédito, ou você vai ter que encarecer seu produto para poder fazer a compensação, ou assumir o prejuízo desses tributos que você pagou para seu fornecedor e ele não pagou, entendeu? E aí acaba que isso vai entrar numa cadeia que pode até fazer com que estabelecimentos aí quebrem e fechem por causa de um planejamento financeiro. Então, lá atrás, uma das primeiras palestras, eu tinha um quadro, né, onde mostrava todo um planejamento que você precisaria fazer para poder estar inteirado com a reforma tributária. Desde o estudo para quem você vende, para entender qual é o seu perfil, né, de clientes, principalmente voltado para simples, né? Se eu vendo mais para B2C, B2B, quem são meus fornecedores, quais são meus processos financeiros, né? Porque com o advento aí que a gente não falou até agora, né? Com o advento aí do split payment, né? Nós temos aí o depósito na conta do governo diretamente, né? Dos meios de pagamento eletrônico. Instantâneo, entendeu? Então, assim, aqueles valores que você tinha 20, 30 dias para se trabalhar, montar capital de giro, pagar contas, porque aí no futuro vai ter uma nova entrada de caixa, tudo isso você tem que trabalhar dentro do seu processo. Você tem que fazer esse estudo.
Eu pago... qual é a volumetria de créditos tributários que eu tenho, qual a volumetria de débitos que eu tenho que entrava como fluxo de caixa para mim trabalhar. Tudo isso vai fazer parte do processo de uma validação que você vai ter que realizar para você não correr o risco de chegar, ter que pagar um fornecedor e não ter dinheiro. Então, a organização tributária ela vai muito além, neste momento, do que somente classificação fiscal. Ela vai desde um planejamento que envolve todo o fluxo de caixa da empresa, a organização de quem você compra, de quem você vende, para que você realmente consiga manter seu negócio numa crescente. Bacana. Isso aí faz quem compra escolher o seu fornecedor. Isso que é uma das mudanças. Você vai comprar no fornecedor que não está pagando, você quer crédito, não quer? Então, essas mudanças elas são inevitáveis. Precisa ter critério. O critério precisa ser mais apurado ainda agora, né? Do que antes. Esses critérios aí, além de ser muito bem apurado, é necessário um bom controle. Para ter um bom controle, tem que ter um bom sistema de gestão. E nós estamos aqui para poder ajudar as empresas nesse sentido. Com certeza. É para isso que a Rensoftware existe, né, seu Rene? Bom, mais uma vez reforçando aqui, você, caso queira conhecer melhor os sistemas da Rensoftware, inclusive, gostaria de pedir agora para colocar o nosso terceiro QR Code na tela, que é aquele QR Code do teste, né? Você que ainda não tem conhecimento sobre um sistema. A Rensoftware oferece gratuitamente, por 7 dias, o teste do nosso sistema de gestão web, né? Que é um sistema em nuvem. Você pode usar de onde estiver, a qualquer hora. Basta que você tenha acesso à internet, né? A rede de internet. Esse teste está disponível pelo link que você vai conseguir ler com a sua câmera, né? Com o seu QR Code aí do seu celular, apontado para esse QR Code, para poder acessar esse teste. Basta você preencher seus dados. Não tem que cadastrar cartão de crédito, nem nada disso. Você não vai receber uma cobrancinha surpresa aí futuramente, de jeito nenhum. É um teste gratuito, dura 7 dias. Durante esse tempo, você pode entrar em contato com o nosso time de suporte, caso você tenha alguma dúvida, queira testar alguma funcionalidade que não esteja conseguindo lá, né, no momento. O teste é justamente para isso, para que você possa conhecer nosso sistema de gestão web EasyREN. Tá bom? O teste está disponível aí para você aqui na tela, quem está assistindo pelo YouTube. Quem nos acompanha pelo Spotify, nós deixaremos o link aqui também para que você possa acessar a qualquer momento e testar o nosso sistema, tá? Por aí você começa já a entender como funcionam nossas soluções. Caso você precise de um sistema mais robusto, aí você entra em contato com o nosso time comercial. O telefone vai estar aqui na descrição do vídeo também e no Spotify. Bom, continuando aqui, nós estamos chegando ao fim, a conversa rendeu. E, infelizmente, o nosso tempo máximo, né, é 1 hora, a gente está fechando essa hora. Quero agradecer imensamente a participação de vocês dois. Leandro, muito obrigada pela contribuição. Você é sempre muito generoso com o seu conhecimento, né? Sempre atento. O Leandro é tímido, ele fica sem graça, ele começa a rir quando recebe elogio, mas o elogio é verdadeiro, saiba disso. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, o seu conhecimento, e por isso faço questão de ressaltar sempre a importância da sua participação e de toda a sua contribuição em relação a isso aqui para a Rensoftware. Muito obrigada pela participação. De nada, eu sempre falo que se deixar, eu falo mais que eu falo pelos cotovelos. E fala mesmo, eu sei, por isso que eu tenho que podar. Mas é isso, muito obrigada, Leandro. Agradeço aí a oportunidade de estarmos aqui, né, para poder discutirmos nesse breve momento. E se deixasse, a gente passaria a noite aí falando sobre reforma tributária. Com certeza. Eu comecei a pensar em coisas aqui, à medida que você ia falando, novos projetos nascerão, né, seu Rene, em breve. Projetos de conteúdo, projetos de capacitação para os nossos clientes e os nossos amigos empresários. Seu Rene, muito obrigada também mais uma vez pela sua participação e a sua colaboração também com o seu conhecimento de causa, né, inclusive aqui a pessoa que construiu tudo isso aqui também. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação de estar com você aqui, o Leandro. Sempre eu participo com muito carinho desse momento aí. É muito rico, que eu venho aprender com vocês aqui, com você, com o Leandro. Isso é muito importante. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Estamos todos aprendendo juntos e todos ensinando juntos também, né? É assim que funciona, é assim que a corrente anda e nos leva para frente, nos impulsiona. Sim. E a você, meu querido, né, nosso querido espectador, não sei, ouvinte, que está aqui nos assistindo, nos ouvindo pelo Spotify. Gostaria de agradecer também você que acompanhou até o final esse nosso episódio 3 do Gestão em Foco.
Continue ligadinho aqui. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da Hands Software, se inscreva agora. A gente tem aquela coisa que a gente até fica rindo dos outros, né? Segue o canal, ative o sininho de notificação, mas ativar o sininho é fundamental para que você não perca, né, cada novo conteúdo que sai aqui. E se realmente esse conteúdo fez sentido para você, também deixa aquele likezinho legal, aquele joinha, que também nos ajuda muito e ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que, como você, estão precisando de mais informações. Muito obrigada a todos. Um excelente dia para todos vocês, tarde, noite, seja lá a hora que você estiver nos acompanhando. E até o próximo Gestão em Foco by Hands Software. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.